Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui no SBT Marabá. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham todas as manhãs de domingo. E, como vocês já estão acostumados, há algum tempo a gente está fazendo, desde o início da pandemia, a gente não está gravando no estúdio, continuamos gravando aqui com o uso do streaming na internet, porque para facilitar, né? Uma vez que se a gente precisasse estar em estúdio, precisaríamos estar de máscara ainda, então eu queria ter um melhor aproveitamento dos nossos entrevistados e até essa possibilidade do uso da internet, do streaming, também nos favorece trazer entrevistados de fora da cidade, né? Como é o caso do nosso convidado de hoje, que está falando com a gente direto do escritório dele, ele que é advogado, é o Dr. Márcio Augusto Moura de Moraes, que é sócio-gerente do escritório Márcio Moraes Advogados Associados, e hoje vem conversar conosco aqui na qualidade de especialista na questão do superendividamento. A gente teve uma mudança recente, uma mudança que foi emplacada, uma lei que passou a vigorar no último mês de julho e que muda as relações, melhora a situação para o consumidor e que a gente precisa estar atento ao que versa agora a nova legislação para que esse consumidor esteja protegido. Você de casa, né, nas suas relações de consumo, esteja mais protegido. Mas, enfim, nós estamos com um especialista no assunto aqui, vamos trazer ele para falar sobre isso, né? Que é o Dr. Márcio. Dr. Márcio, primeiro eu quero lhe agradecer por se colocar à disposição do nosso programa, né, do nosso público, para falar sobre esse tema que é muito importante, né? A gente destaca que os índices, os levantamentos nacionais que a gente tem visto aí demonstram que os índices de endividamento do brasileiro já eram altos antes da pandemia e aumentaram ainda, né? Até porque tem gente hoje usando crédito aí para tudo, né? Até para pagar o básico. E é lógico que esse é o tema do momento, essa é a situação do momento, e contar com a sua experiência e o seu conhecimento nessa área, eu acho que vai ser muito importante para a turma de casa entender um pouquinho melhor. Eu começo pedindo o seu bom dia e também que o senhor, de primeira, já explique para as pessoas de casa o que é o superendividamento. Bem, bom dia, Patrick. Para a gente é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje falando de um tema importantíssimo, novo, e especialmente falando com um jornalista com o prestígio que você tem. Então, queria te agradecer por esse convite, pela sensibilidade de identificar esse tema, que é um tema muito novo, né? É uma lei federal recente, então nós estamos aí praticamente com 1 mês e meio de vigência dessa lei. Então, não temos ainda livros sobre o assunto, não temos ainda decisões judiciais sobre esse assunto. O que nós temos é toda a construção anterior, né, a essa lei, e vamos ver agora como é que os estudiosos vão interpretar e aplicar essa lei, né? Tanto os estudiosos quanto os operadores do direito. Bem, mas respondendo à sua pergunta, o superendividamento, ele é um problema muito grave e é um problema social, não é um problema jurídico, né? Às vezes a gente associa o superendividamento a um problema jurídico, mas não é. O superendividamento é um problema muito mais grave, é um problema social, né? É um problema típico de uma sociedade de massa, uma sociedade globalizada, uma sociedade de consumo. Então, o consumidor, o superendividamento, ele é esse fenômeno em que o consumidor não consegue pagar as suas dívidas sem prejuízo do seu mínimo existencial, né? Ou seja, o que é o mínimo existencial? É o mínimo vital, é o conjunto básico de direitos da pessoa, né? Então, o que se entende, por exemplo, por mínimo existencial? A saúde, a alimentação, a educação. Então, o sujeito que está superendividado, ele não consegue
pagar as suas dívidas sem prejudicar o seu mínimo existencial. Então, por exemplo, um indivíduo que ganha um salário mínimo, 50% do salário mínimo ele paga a título de obrigação financeira, a título de prestação. E o restante é o que sobra para ele pagar a alimentação, para pagar a saúde, para pagar o seu mínimo existencial. Então, esse sujeito que encontra-se nessa situação, ele é considerado superendividado, ou seja, ele prejudica a sua existência, o seu mínimo existencial para pagar dívida. Esse é o conceito de superendividamento. Certo. O senhor está aqui conversando conosco da qualidade de advogado, né, e não de economista, né? Só para deixar claro para a turma de casa, e o senhor não vai dar dicas de economia aqui, embora, né, muito do que o senhor vai falar aqui conosco case com as pessoas se prepararem melhor para o que vem por aí. Mas eu queria deixar isso bem destacado, que a gente está avaliando aqui pelo olhar jurídico, né, da coisa. E, doutor, eu sempre cobro muito, né, nós como jornalistas, como pessoas que no dia a dia conferem, né, como é que está a vida da sociedade, a gente tem uma cobrança muito grande pela modernização das legislações, né? A gente entende que muitas legislações das quais depende a nossa vida cotidiana, elas são arcaicas, são antigas, né? O mundo está avançando numa velocidade muito, muito rápida, as relações, né, sociais, relações mesmo as relações de consumo, elas também estão avançando, né? Até algum tempo atrás, a venda pela internet era insípida, né? Hoje ela está quase roubando aí a venda presencial. Então, tudo vai mudando e eu creio que as legislações também estejam caminhando nesse sentido. A sua avaliação como operador do direito é de que essa lei ela foi direto ao ponto, ela realmente foi um grande avanço ou ainda poderia ter avançado ainda mais? Eu acho que foi um grande avanço. É bom que se diga que essa lei, ela alterou o Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que foi criada em 1990. Então, a gente está falando aí de 30 anos de vigência dessa lei. Sim. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei de vanguarda até hoje. É uma lei excelente, de ampla aplicação no direito. Só que, infelizmente, na década de 90, não havia como prever todo esse desenvolvimento tecnológico que ocorreu, né? Aí a gente pode citar aqui, por exemplo, o comércio eletrônico, que hoje já predomina, né, para todas as pessoas, as compras pela internet, já estão suplantando as compras presenciais, né? O ensino à distância, por exemplo, é outra modalidade que está crescendo muito. Os contratos virtuais, enfim, tudo hoje se faz. Assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica, a gente pode elencar aqui muitos outros exemplos, né? Então, essas facilidades tecnológicas, elas acabaram facilitando também o acesso ao crédito. Então, as pessoas hoje têm acesso ao crédito com muita facilidade, né? E o Código de Defesa do Consumidor... Doutor, o advento dos bancos virtuais, né, que agora o banco não precisa mais ter, né, não precisa mais ser a agência que a gente vai ali na esquina, né? Então, Exatamente. esses bancos virtuais aí, que são 100% virtuais, estão fazendo muito sucesso, né? Estão crescendo e oferecendo cartões de crédito, né, juntos. Exatamente. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele não teve condição de prever essas alterações sociais, né? Então, essa lei, ela veio acrescentar esses dispositivos no Código de Defesa do Consumidor. Então, é um projeto de lei que já tramitava há muito tempo e só agora que foi aprovado, e tenho certeza que ele vai ter uma eficácia aí muito positiva para a sociedade como um todo. Tá. A gente está, nesse primeiro bloco aqui, eu estou indo de leve, né? A gente está apenas perifericamente nisso, mas no bloco 2 e no bloco 3 a gente vai falar mais especificamente, diante da sua experiência, da sua visão, quais são esses pontos que são
os maiores avanços dessa legislação, que é a Lei 14.000, né, Lei 14.101 de 2021, chamada vulgarmente de Lei do Superendividamento, e que entrou em vigor no último mês de julho. O doutor Márcio é um especialista nessa área, se colocou à disposição da gente aqui hoje para conversar com você de casa, para explicar um pouquinho sobre isso. E, doutor, o que tem levado dentro da sua experiência, né, fora, né, o assédio, né, que a gente vai falar também sobre isso mais tarde, sobre essa questão do assédio que está cada vez maior das instituições financeiras, mas a que isso atribui que tem levado as pessoas a se colocarem cada vez mais nessa situação das dívidas crescentes? Olha, a gente pode citar vários fatores, né? Me parece que a publicidade agressiva que existe hoje é algo preocupante, né? É algo que induz nas pessoas uma cultura do consumismo. Induz nas pessoas de que serão felizes se adquirirem esses produtos, esses bens de consumo. Então, acaba se criando uma cultura do supérfluo, né? E isso daí concorre para as pessoas estarem o tempo todo adquirindo bens de consumo e, evidentemente, que chega um momento que a pessoa ela perde o controle, né? E me parece que um outro fator também muito importante acaba sendo a falta de educação financeira. As pessoas elas precisam saber quais são os seus limites, né? Precisam saber a sua capacidade de endividamento, de pagamento. E associado a isso, existe também a necessidade de uma maior informação na hora que você vai contratar o crédito. Então, o consumidor chega na instituição financeira, que oferece uma série de facilidades, o dinheiro fácil. A pessoa, numa impulsividade, numa irresponsabilidade, talvez, contrata o financiamento, contrata o empréstimo, e apenas depois que ela vai se dar conta da repercussão que isso vai ter na sua vida, nos seus proventos mensais, na sua qualidade de vida, né? Então, me parece que é um ponto central que, no momento da aquisição do crédito, tanto a pessoa quanto a instituição financeira elas tenham um planejamento, elas tenham uma responsabilidade recíproca, tanto da instituição para a parte, quanto da parte para a instituição, a boa-fé, de fazer um planejamento, né, financeiro, para não prejudicar o seu mínimo existencial. Então, é um fenômeno de múltiplas facetas, como você pode verificar, né? Doutor, vou lhe fazer uma pergunta. Essa é uma pergunta minha, pessoal, e que, para as pessoas de casa entenderem, não é um merchan, porque eu estou falando também com um advogado que tem um escritório de advocacia. Então, a intenção não é fazer um merchan, mas é uma pergunta mesmo que passa sempre pela minha cabeça. Não seria o ideal que realmente as pessoas, antes de assinarem um contrato, né, aquele contrato que vem miudinho, né, várias páginas da letra miudinha, junto à instituição financeira, esse contrato primeiro ela apresentasse ao seu advogado pessoal, né, para que o advogado olhasse se ali realmente não tem nenhum tipo de pegadinha, né, as famosas pegadinhas ou alçapões. Eu sei que 99% das pessoas não devem fazer isso, mas imagino que deveria ser natural isso aí. Exatamente. Na realidade, isso que você falou é muito importante. E isso passou a ser um direito básico do consumidor, que é o direito à informação, que a nova lei ela contemplou esse direito. Mas aí a gente vai deixar para falar um pouquinho mais adiante, que você vai separar os blocos, né, nos blocos seguintes, a gente vai tratar desse assunto. Mas, sem dúvida, foi um avanço muito grande da lei e a gente vai comentar na sequência. Tá certo. Para quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o doutor Márcio Augusto Moura de Moraes, ele que é um especialista nessa questão do superendividamento, a nova lei federal que entrou em vigor no mês passado e que, como o próprio doutor Márcio já avaliou aqui, é um avanço significativo nas relações
e importantíssimo para que a gente possa resguardar os direitos da população em geral, do consumidor em geral. A gente novamente agradece que o doutor Márcio se colocou à disposição desse bate-papo conosco. A gente vai para um rápido intervalo, pedimos que você de casa continue conosco aqui na telinha da TV Correio SBT, que em 2 minutinhos a gente está de volta nesse bate-papo muito bom aqui com o doutor Márcio. Até já. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. Hoje a gente trouxe um tema muito importante para você de casa. Prestem atenção. Chama a turma aí que ainda não tá sentada aí na sala com você para assistir, porque a gente está falando aqui do seu bolso, da sua vida, né, da gestão da sua vida e principalmente sobre o advento de uma lei que entrou em vigor no último mês, que é a Lei do Superendividamento, uma lei federal que busca aprimorar essas relações de consumo e que hoje a gente está tendo a oportunidade de conversar aqui com um dos maiores especialistas do Pará nesse tema, que é o doutor Márcio Moraes, advogado, aceitou bater esse papo conosco. E, doutor Márcio, vamos direto ao ponto. A gente tem muita coisa para conversar ainda, né? Eu queria que você começasse a destacar... Aliás, eu queria primeiro dizer que a quem está gostando desse bate-papo aí com o doutor Márcio, né, ele também, sobre esse tema, ele vai estar presente com 2 artigos no nosso jornal impresso, Jornal Correio de Marabá. Né, nos próximos dias aí a gente vai ter 2 artigos aí, em 2 edições seguidas do doutor Márcio, destrinchando, né, doutor Márcio, todos os meandros aí da nova legislação, mas a gente já vai dar aqui para você aqui um pedacinho disso aí. Eu vou pedir para o doutor Márcio destacar o que ele vê de maiores avanços na lei, a gente citando aí, né, item por item, que o senhor puder destacar para a gente. E Patrick, queria te agradecer pelas gentis palavras, né, como você sempre é uma pessoa muito gentil. Mas antes de adentrar nessas questões específicas, eu queria só abordar quais são as espécies de superendividados, porque a gente já vai entrar num ponto específico que a lei abordou, tá? Que é o seguinte: nós temos aquele consumidor que se endivida passivamente, tá? Quem é o passivo? É aquele que se endivida por fatores externos, fatores alheios à sua vontade. Por exemplo, o sujeito ficou desempregado, o sujeito ficou doente, enfrentou um divórcio, uma separação judicial, a própria pandemia, que alterou, né, a estrutura aí de muitas casas, muitos lares. Que não poderia prever, né, e que pegaram de surpresa. Exatamente, são os fatores que pegaram a pessoa de surpresa e, evidentemente, que aquela dívida que estava em andamento, que estava sendo paga, ela sofre uma mudança, né? Aquela capacidade de pagamento do consumidor, ela é reduzida naquele momento. Então, essa modalidade é a modalidade de superendividado passivo. Nós temos também o superendividado ativo, que é aquele que se endivida voluntariamente, né? Esse sujeito que se endivida voluntariamente, ele pode estar de má fé ou ele pode estar de boa fé. Então, o sujeito que está de má fé é aquele superendividado ativo que sabe que não tem condição de pagar, age com má fé, age com dolo para poder fazer a contratação daquele crédito. Esse sujeito não está albergado por esta nova lei. A lei não protege essas pessoas que se endividam de má fé, com o intuito deliberado de enganar, de não pagar e de se esquivar do cumprimento das suas dívidas. Tá? E nós temos o superendividado... Tem muita gente aí com esse perfil. Exatamente. E nós temos o superendividado ativo, que não está de má fé, ele está de boa fé, mas que por um ato de impulsividade, né, um ato de irresponsabilidade, seduzido por alguma propaganda agressiva que ele visualizou, o desejo de adquirir foi maior, mas em nenhum momento ele não quis pagar a dívida. Houve uma falta de educação financeira, de planejamento, né? Esse sujeito também está albergado pela lei.
Quem é que está excluído? É quem está de má fé. Então, esse é um ponto muito importante, porque muitas pessoas dizem que essa lei é a lei do calote, que vai implementar o calote. Não. Ela não se aplica para quem está de má fé. Ok? Então, esse é um ponto, para mim, muito importante. Então, aqueles consumidores aproveitadores, né, não achem que essa lei vai proteger vocês. Né? Bem, já falando concretamente de alguns aspectos da lei, me parece que há uma pedra de toque nessa lei, né, que é um sustentáculo de toda essa mudança. Me parece que é um princípio vetor, que é o princípio do crédito responsável. Tá? O que é o crédito responsável? É aquele crédito usado com moderação, com critério, com planejamento. É aquele que você consegue fazer a contratação do bem, do empréstimo, do crédito, e não compromete a sua segurança financeira. E esse princípio vetor, ele se aplica tanto para o credor, quanto para o devedor, quanto para o poder público. Ou seja, a instituição financeira, na hora de oferecer o crédito, ela tem que ter a preocupação com o consumidor. Ela tem que esclarecer, ela tem que ser transparente, ela tem que ser clara, ela tem que analisar o contexto financeiro daquele sujeito, daquela família. Além do credor, esse princípio também se projeta sobre o devedor. Ou seja, a pessoa que está contratando, ela precisa estar de boa fé. Ela precisa também entender os seus limites, a sua capacidade de endividamento. E se aplica também para o poder público. Então, o poder público precisa fazer e adotar políticas públicas para que os credores e os devedores atuem de forma responsável. Então, esse princípio do crédito responsável me parece que é uma espinha, que é uma coluna vertebral de todo o sistema dessa nova lei. Tá? Então, essa me parece uma primeira informação digna de registro. E aí a gente vai avançar aqui pontualmente, né, nas hipóteses da lei. Eu vou até abrir a lei aqui para facilitar. Então, nós tivemos aí no... Opa, você quer falar alguma coisa? Eu tenho um quadro aqui, vamos ver se o meu quadro ajuda. Separei aqui alguns tópicos aqui, inclusive que o senhor mesmo tinha me enviado aqui. Eu coloquei numa arte, vamos ver se dá para a gente... Tá aqui. Criação de novos instrumentos jurídicos, né? Com o advento da nova lei, o poder público deverá executar a Política Nacional das Relações de Consumo com a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor, pessoa natural e instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos do superendividamento. Eu gostei muito dessa questão de conciliação, hein, doutor? Porque realmente, pense numa coisa chata, é você criar uma demanda jurídica e saber que pode se perdurar por anos e anos. Exatamente. Então, eu vou comentar esse trecho. E, sem dúvida, isso que você leu são dois aspectos também dos principais dessa nova lei. Então, vamos lá. O que é o principal no direito? São os princípios, né? Por quê? Os princípios, eles orientam toda a interpretação daquela lei. Então, a política nacional da proteção do consumidor, o que significa? É justamente os objetivos a serem atingidos. É toda interpretação da política nacional da proteção do consumidor, ela vai ter agora dois pilares, que é a educação financeira para os consumidores, ou seja, a educação financeira para os consumidores agora tem que ser política pública. Segundo, a prevenção e o tratamento do superendividamento. Ou seja, prevenir, evitar que ele aconteça e tratar os casos em que o superendividamento está presente.
Então, a partir de agora, isso deve obrigatoriamente ser implementado pelas políticas públicas. Então, Não é mais opção, a gente deve caminhar nesse sentido. Exatamente. São princípios, e princípios hoje valem como normas, obrigam a administração, não é mais uma faculdade, entendeu? Então, o entendimento contemporâneo, atual, sopra nessa direção. É obrigatório. A partir de agora vão ter que ser implementados pelo poder público. E como você falou agora, os novos instrumentos jurídicos. Então, quais são as novas ferramentas, os novos instrumentos que o superendividado vai ter à sua disposição para resolver e melhorar a situação do seu superendividamento? Nós vamos ter agora os mecanismos judiciais específicos para a prevenção e para o tratamento do superendividamento. Então, a partir dessa lei, nós temos agora um procedimento judicial e extrajudicial. Como é que é o procedimento extrajudicial? Os órgãos que atuam no sistema de proteção do consumidor vão ter que ter núcleos de conciliação específicos voltados para a tutela dos superendividados. Então, por exemplo, um PROCON da vida vai ter que ter agora, evidentemente, os seus núcleos específicos para o consumidor superendividado. A extensão disso vai ser discutido ainda, mas, por exemplo, as defensorias públicas, as próprias instituições financeiras podem ter os seus núcleos extrajudiciais. Então, é muito importante porque... Eu acho difícil que vai emplacar nessa parte aí, mas seria interessante, seria. Seria simpático, inclusive. Exatamente. Então, e nós temos também o tratamento judicial. Ou seja, o superendividado, a partir de agora, ele tem um procedimento judicial específico para a tutela do seu direito. Ou seja, quando ele judicializar uma demanda judicial, ele já vai ter uma disciplina, um regime jurídico específico para tratar o problema dele. Entendeu? Enquanto antes ele precisava recorrer a normas de N outras partes do direito. Perfeito. Ele tinha que entrar na principiologia do Código Civil, do princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º da Constituição. Tinha que fazer essas construções. Agora não. Agora ele tem o passo a passo na lei, de A a Z, como é que ele tem que fazer para judicializar a demanda do superendividamento. Então, eu posso detalhar esse tópico um pouquinho mais adiante, como é que é esse procedimento judicial, ou se você quiser que eu já aborde agora, eu já posso também. Eu queria, até porque eu só acabou de falar duas coisas aí primeiro, ali o tópico ele fala para a gente sobre a criação desses mecanismos para conciliação também, né? Isso encerrou aí agora falando sobre, nós agora ficou mais fácil judicializar, embora o principal da lei é que ela está evitando essa judicialização, ela quer justamente que se chegue a primeiro uma conciliação mais favorável, né? Mas em precisando judicializar, ela também está facilitando esse caminho. Exatamente. Não sei se eu falei besteira. Não, está perfeito. Uhum. Pode falar. Evidentemente que a expectativa da lei é que haja uma resolução extrajudicial da controvérsia, que você não precise judicializar. Perfeito. O judiciário é a última opção. Sempre é bom que as próprias partes cheguem no consenso, porque se você judicializar, quem vai determinar é o juiz. E nem sempre a solução do juiz para as partes vai ser a melhor solução. A melhor solução é aquela que as próprias partes alcançam, e não o judiciário, entendeu? Doutor, me chamou a atenção aqui uma outra parte, que eu também separei aqui do seu material, vou até jogar a telinha aqui de novo, que onde fala da criação de cláusulas abusivas, né? A recente lei também inseriu duas novas cláusulas contratuais abusivas, quais sejam condicionar ou limitar que alguém qualquer forma de acesso aos órgãos do Poder Judiciário, estabelecer prazos de carência ou caso de impontualidade
das prestações mensais impeçam o restabelecimento integral do direito do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores. Explique isso aí um pouquinho melhor para a gente, doutor. Existe uma prática abusiva hoje que é basicamente a seguinte: quando você contrata um empréstimo e você judicializa aquela questão, o banco ou a instituição financeira, ele vira a costa para você e diz: não, você judicializou, agora vamos falar no processo. Né? Aí começa a recusar os canais, os serviços ao consumidor por conta da judicialização. Né? E aí, algumas práticas abusivas passam a prever no próprio contrato que a parte não poderá ir até o judiciário, que não poderá judicializar a demanda. Isso aí é prática abusiva porque o acesso ao judiciário é um artigo da Constituição, é um direito fundamental. Então, qualquer pessoa que se sinta lesada em algum direito tem a faculdade de ir até o judiciário, de acessar a jurisdição. Né? Então, essa é uma prática comum e uma prática abusiva. Eu devo entender, então, que essa parte que ela foi criada justamente na nova legislação, justamente para já impedir que isso esteja automaticamente em contratos? Perfeito, exatamente. E se tiver, por ser já considerada uma prática abusiva, ela é nula de pleno direito. Entendeu? Então, se antes você ia discutir, essa cláusula é legal, ela é ilegal, ela é nula. Por quê? Porque a própria lei já estabeleceu que é uma prática abusiva. Entendeu? Então, por exemplo, uma outra modalidade de prática abusiva é a recusa da instituição financeira em disponibilizar uma cópia do contrato para a parte. Então, imagina, isso daí é uma prática muito comum no escritório. O cliente chega lá, super endividado, e eu peço: traga o seu contrato para a gente poder analisar as cláusulas do seu contrato. E o cliente diz: eu não recebi contrato. Então, mas como é que pode você não receber o contrato se você fez um contrato? Sim. Então, é uma coisa tão elementar, tão basilar, e nem isso, às vezes, o consumidor que vai na instituição financeira recebe a cópia do seu contrato. Eles põem a gente para marcar lá o quadrinho, né? O aceito, né? E etc. E no final a gente não recebe sequer uma cópia por e-mail, que seria muito simples para eles fazerem isso. Exatamente. Então, a partir de agora, o consumidor ele tem direito de receber o seu contrato, não apenas receber o seu contrato. Uma série de informações tem que constar nesse contrato, né? E não apenas no contrato. O gerente do banco, ou a pessoa, o agente bancário, deve obrigatoriamente informar no ato da oferta do crédito essas informações. Que informações é essa? Então, imagina que você foi no banco. Olha, eu quero fazer um empréstimo. E aí você consegue entabular o acordo lá com o gerente para fazer o empréstimo. O que o gerente vai ter obrigação agora de lhe informar nesse ato, antes de você assinar o contrato? Está descrito lá na nova lei. O custo efetivo total e a descrição do que está sendo contratado. Primeiro. Segundo, qual é a taxa de juros que está sendo aplicada? Terceiro, se você atrasar o pagamento, quais são os encargos que vão incidir se você atrasar o pagamento? Quarto, qual é o montante das prestações? Qual é o prazo de validade? Qual é a periodicidade do teu financiamento? Às vezes o sujeito chega no escritório: qual é a quantidade de prestações que você vai ter? Eu não sei. A gente só sabe às vezes porque às vezes o contra-cheque, ao lado do empréstimo, vem falando a quantidade de parcelas faltantes. Né? Outra informação que tem que ser agora obrigatoriamente citada no contrato: o nome, o endereço. Porque muitas vezes a pessoa vai lá, né, como você falou, risca o quadrado, e o contrato não tem nome, não tem endereço, não tem o e-mail da parte, tanto do contratante quanto do fornecedor. O básico, não tem o básico. Então, essas informações elementares
Agora, devem constar no contrato que vai ser entregue à parte e a instituição financeira tem que informar seu cliente. Não é só entregar o contrato e dizer, olha, está aqui no seu contrato, assine aqui. Não, ele tem que informar. E isso daí casa com aquele princípio que a gente falou lá no início, do crédito responsável, da boa-fé das partes, entendeu? Então, me parece que essas informações vão mudar toda a engrenagem desse mercado agressivo do crédito. Né? Eu entendo que realmente chegou num momento muito necessário, porque um dos tópicos que a gente vai conversar agora no próximo bloco é essa questão do assédio, e realmente chegou níveis muito preocupantes, e a gente vê isso no dia a dia, né? Mas eu queria só destacar para quem está em casa, quem ligou a TV agora, nós estamos conversando aqui com o Dr. Márcio Moraes, ele que é um dos maiores especialistas no estado do Pará na questão do superendividamento, né? Ele que é dessa área aí do direito do consumidor também, e aceitou bater esse papo com a gente e está dando informações importantíssimas para você de casa. A gente vai para um rápido intervalo e continue conosco aqui na TV Correio SBT, que a gente volta já já com o terceiro e último bloco do programa Observadores. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, aqui no SBT. Quero lembrar vocês, destacar vocês que os nossos programas durante a semana, né, esse programa aqui também, ele vai para a nossa página no YouTube. Então é só vocês digitar lá Observadores Marabá, que rapidamente vai aparecer para vocês a nossa página. Então sigam lá, deixem um joinha, tenham acesso a todos os nossos programas anteriores, bate-papos muito interessantes, como o de hoje, a exemplo do de hoje, que a gente está conversando aqui com o doutor Márcio Moraes. Vamos colocar ele mais alto na tela, que é especialista nessa área. Doutor, essa questão a lei criou também proibições na oferta de crédito, né? E a gente vê aí que o mundo está um assédio generalizado, até porque hoje o assédio não depende mais formalmente da existência daquele cidadão que fica lá sentado do telemarketing, né? Do telemarketing para ligar para você, porque hoje tem um computador que liga para 200 pessoas, né? E fora as redes sociais, onde a gente está abrindo aí Instagram, Facebook, Twitter, e a primeira coisa que aparece para a gente é logo a propaganda de uma instituição financeira oferecendo cartão de crédito, limite de crédito, né, cartões, né, entre aspas, que seriam, né, sem anuidade, mas depois você chega lá e vê que tinha uma anuidade escondida lá, você não paga anuidade, na verdade, se você consumir até X. Então, acaba que está só mudando o jeito de conversar, mas as pegadinhas parecem que continuam as mesmas. E o senhor vem falando aí desde o início do programa que a lei vem combatendo forte essa questão também das pegadinhas, né? Então, eu queria me deixar falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão do assédio. Perfeito. Uma das causas, né, do superendividamento é justamente o que você falou, é esse assédio, o marketing agressivo, essa propaganda lesiva. E o que é interessante, Patrick, é que ela acontece de forma silenciosa. Você não identifica isso no seu dia a dia. Quando você vê televisão, quando você abre sua rede social, abre seu e-mail, a gente é literalmente hoje bombardeado de informações, né? E então, evidentemente que de 100 e-mails que você recebe por dia, de tanto tempo que você passa nas redes sociais, alguma coisa vai entrar de forma subliminar, de forma sutil e silenciosa no teu inconsciente, né? E aquele consumidor subitamente passa a ter vontades, passa a ter desejos. Então, isso daí, em escala, se você imaginar, né, a quantidade de pessoas expostas a isso diariamente, o prejuízo é muito grande, né? Então, sem dúvida alguma, essa nova legislação,
ela criou um mecanismo de freios, né? Porque agora, quando o indivíduo for fazer o empréstimo, for fazer o crédito, o crediário da loja, né? Ele vai ter, com certeza, mais informação para decidir fazer ou não aquele empréstimo, né? Então, ele vai ter mais subsídios agora, ele vai ter mais elementos para poder chegar e dizer, não, peraí, tá aqui o contrato, as letras não estão mais miúdas, as letras estão grandes, está aqui as informações mais claras, pelo menos é assim que tem que acontecer, né? A gente está há um mês ainda de entrada em vigor dessa lei, então a gente não sabe o que vai vir pela frente, né? Mas me parece que é um avanço legislativo significativo para essas pessoas que estavam endividadas, super endividadas, e infelizmente não estavam tendo uma resposta satisfatória do Poder Judiciário, né? Então, infelizmente... Eu acho que inclusive, é importante destacar para o pessoal de casa que o advento de uma mudança tão sensível como essa da legislação, que o senhor já destacou que é um avanço, um dos maiores avanços nessa relação do consumidor, ele não vai começar a mudar a realidade das coisas de um dia para o outro, né? Então, o senhor mesmo está destacando aí que foi, né, mês passado que entrou em vigor. Então, primeiro, depende de que as pessoas tenham conhecimento, e isso nós hoje estamos favorecendo isso também, né? Dando mais um alerta para as pessoas de casa que essa legislação mudou e melhorou para a vida do consumidor. Então, com certeza, mesmo quem, de repente, pega aqui o finalzinho do programa, mas vai se sentir, né, impulsionado a pesquisar na internet, a entender melhor, a procurar o seu advogado particular para entender melhor os seus direitos e chegar a termo, né? Mas eu creio que, pelo que eu já li aqui, pelo que o senhor mesmo já nos contou, que essa lei rapidamente vai pegar, porque ela desafoga a vida de muitas pessoas. Exatamente. E aqui eu faço o link, que para mim foi uma das principais inovações dessa lei, que nós já falamos anteriormente, e agora a gente pode detalhar um pouquinho mais, Por favor. Que foi a criação deste procedimento judicial específico para a repactuação das dívidas, né? Então, nós falamos anteriormente que agora o consumidor ele vai ter os mecanismos extrajudiciais, ou seja, ele vai ter órgãos na Defensoria Pública, ele vai ter órgãos nos PROCONs, vai ter órgãos... Existem tribunais de justiça no Brasil, não recordo agora de cabeça, os estados, mas existem órgãos do Poder Judiciário em outros estados que possuem núcleos de superendividamento. Então, o próprio Poder Judiciário pode criar esse núcleo de conciliação, né? Então, esse consumidor já tem essa porta vai ter essa porta para poder bater, vamos dizer assim, né? Se ele não conseguir... Oi. Me permita lhe cortar novamente. Claro. Me interromper novamente, apenas porque isso agora acendeu na minha cabeça de uma forma tão... Porque, assim, mesmo antes dessa legislação, agora, essa 14.000, né? As últimas inovações que a gente tem visto aí nas relações do consumidor, todas elas sempre estão caminhando no sentido de que você usou o termo repactuação, né? Ou seja, de que a pessoa possa renegociar sua dívida. Então, eu acho que isso tem que ficar muito bem claro para as pessoas de casa, de que sempre foi melhor você encarar o problema e tentar resolvê-lo do que fugir, e continua sendo, né? Mesmo as melhorias agora implementadas, elas sempre caminham no sentido de favorecer a quem quer resolver, a quem se coloca, né? Quem não se esconde, né? Então, Perfeito. assim, até, me corrija se eu estiver errado, até você se esconder, o quanto você pensa que estou correndo do cobrador, estou me escondendo dele, você, na verdade, está favorecendo o cobrador, porque os juros continuam correndo, né? Você continua, né, com o teu nome sujo, com as tuas restrições, sem poder, né, caminhar com a tua vida, enquanto a instituição financeira hoje ela é obrigada a renegociar com você. Não é um favor que ela está fazendo para você, ela é obrigada. Então, Exatamente. parece que as pessoas não entenderem isso, que é o básico, né? Eu vejo isso como básico, é um atraso de vida para elas. Perfeito. Então, só pegando carona aqui no raciocínio que você corretamente abordou, imagine a situação do sujeito que está super endividado, né? Ele começa a ficar excluído da sociedade.
não pode mais frequentar lugares em que haja dispêndio financeiro para ele. Começa a ter problemas de ansiedade, de depressão, problema em casa, com a família. Conjugal, que é a maior causa de separação do país é dívida. Exatamente. Né? E em muitos casos, infelizmente, pessoas que vão a suicídio por conta disso. Essas pessoas, antes da lei, recorriam ao Poder Judiciário, tá? E evidentemente que no Brasil isso é heterogêneo, mas eu acho que na nossa realidade aqui do estado do Pará, o Poder Judiciário não conseguiu albergar essas demandas. Então, esse sujeito recorria ao Poder Judiciário como última tentativa de resolver o seu problema, e aí não é deixar de pagar. Não é isso que a nova lei vai fazer. O que a lei vai fazer é o seguinte: você vai pagar, mas vai pagar sem prejudicar o seu mínimo existencial. É isso que a nova lei está dizendo. A lei não está dizendo que vai haver calote. Não é isso. O que a lei quer fazer, se você tem uma dívida impagável, o que a lei quer é que você consiga pagar a sua dívida. Para você não cair na mão de agiotas, por exemplo, o que acontece com frequência. Sim. A pessoa não tem mais para onde ir. Ela vai até um agiota. E começa a ver aquela relação perigosa com agiotas. Né? Então, essa pessoa, a partir de agora, quando esta lei tiver efetivamente já, vamos dizer assim, no nível de implementação razoável, ele vai poder ir no núcleo específico, seja do banco, seja da própria defensoria, seja do PROCON. Se ele não conseguir resultado, ele vai ter um procedimento judicial específico para tutelar a repactuação da dívida dele. É isso que eu queria destacar. Como é que vai funcionar esse procedimento judicial específico? Para mim, isso aqui foi um avanço excepcional dessa lei. O devedor, ele vai ter o seu advogado e vai fazer um plano de pagamento. Ou seja, quando ele entrar... Vai dizer o que ele pode fazer. Exatamente. Ele vai dizer o que ele pode pagar, da forma como ele pode pagar, preservado o mínimo existencial dele. Então, quando ele judicializar a demanda, ele já vai dizer: olha, instituição financeira, está aqui a minha proposta. E o que o juiz vai fazer logo de cara? Vai marcar uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, e aqui me parece que é o ponto central e chave, se o banco não comparecer nessa audiência, vai suspender a cobrança da dívida dali em diante. E não vai ter incidência. Enquanto tiver essa suspensão, não vai ter incidência de juros e correção monetária. Por que isso aqui é importantíssimo? Porque força, traz a instituição financeira para a mesa, para negociar. Né? E quando todo mundo está ali na frente do juiz, é diferente, né? As pessoas respeitam a autoridade do juiz e é mais fácil o próprio juiz, utilizando das técnicas de mediação, levar as partes a chegar no acordo. Né? E aqui parece que é a cereja do bolo para mim. Se a instituição financeira não comparecer na audiência, ela vai estar sujeita ao plano de pagamento da dívida que o devedor apresentou. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, a instituição financeira vai estar quase obrigada, vamos dizer assim, a sentar na mesa para negociar. Né? E vamos dizer que mesmo assim não houve acordo. A instituição financeira compareceu e mesmo assim não houve acordo. O que acontece? O devedor, através do seu advogado, pede ao juiz para instaurar o processo de superendividamento. Ou seja, só a partir dali, da audiência que não houve acordo, audiência perante o juiz ou o conciliador do judiciário, que não houve acordo, a parte entra com uma petição ou oralmente na hora da audiência, solicita que aquele processo vire um processo de superendividamento. Estou falando aqui um pouco de forma genérica para facilitar o entendimento. Né?
E agora, nesse processo de superendividamento, o juiz vai estar autorizado a revisar o contrato. O juiz vai estar autorizado a repactuar a dívida através de uma sentença. Isso vai ser compulsório. Entendeu? Contrato onde o juiz pode, por exemplo, achar aquela cláusula lá que a gente estava conversando agora há pouco, né? De que proibia a judicialização e já aquele contrato já cai por terra, né? Exatamente. Então, agora me parece que o judiciário ele vai ter o fundamento legal para entrar no contrato. Porque o que acontecia antes dessa lei, né? O que os juízes falavam? Falavam, não, meu amigo, aqui é autonomia privada. Você foi lá com o banco, você contratou. Se você contratou, o contrato é lei entre as partes. Tem que cumprir. Infelizmente, a realidade é essa. Alguns juízes que não se atualizaram ainda têm essa visão individualista e patrimonialista, que é a herança do Código Civil de 1916, que já foi revogado. O que vigora hoje no ordenamento jurídico? Não é mais autonomia privada, é a autonomia da vontade. O que significa isso? É que a sua vontade individual, você não pode tudo, você tem limites. E quais são os limites? São os princípios que estão na Constituição, os valores constitucionais, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que orienta todo o ordenamento jurídico. Né? Então, pela autonomia da vontade, que é a leitura da Constituição e do Código de 2002, tem que haver um equilíbrio. Não é porque você pactuou isso com o banco que isso vai ter que vigorar. Não, peraí. Se está prejudicando a dignidade da pessoa humana, o teu mínimo existencial, eu, judiciário, eu posso entrar nesse contrato e reequilibrar esse contrato. Só que, infelizmente, antes dessa lei, não havia muitos magistrados, muitos juízes achavam que não poderiam entrar na relação privada. Né? E agora não. Agora, com a lei, com esse procedimento judicial, está claro, está cristalino. Se as partes não tiverem um acordo, o juiz vai entrar nessa relação privada e vai tentar encontrar uma solução de consenso, uma solução de equilíbrio de forma impositiva. Já que as partes não conseguiram se conciliar, o juiz vai impor. Entendeu? Então, esse ponto, para mim, me parece que foi um avanço muito positivo da legislação. E nesse juiz vai impor, tá aí o princípio que o senhor falou, que ele logicamente, nunca vai ter uma decisão que imponha a esse endividado uma situação acima do que é a realidade dele, do que ele pode realmente pagar, sem prejudicar o mínimo da sua subsistência, né? Exatamente. Doutor Márcio, nosso tempo voou, eu estou já com o tempo apertado aqui, mas eu queria deixar para suas últimas considerações. Eu queria primeiro dizer que eu acho a qualidade do nosso bate-papo aqui fantástica. Eu acho que a gente fez um alerta muito importante para a turma de casa. Lógico que mudaria, né, apenas em 45 minutos de conversa para a gente destrinchar tudo, que é realmente muito complexo. Mas volto a dizer, os leitores do nosso jornal, que grande parte do público que também lê o nosso jornal Correio, vai poder ter acesso ao seu artigo, né, que a gente vai publicar na próxima semana aqui no Correio, em 2 edições. Mas eu queria que o senhor desse uma última dica para a turma de casa aí, como elas podem fazer para se informar mais sobre essa questão do superendividamento e alguma outra dica que o senhor acha pertinente para esse final de programa. Bem, eu queria finalizar falando apenas um último aspecto que eu acho importante dessa nova lei, que é o seguinte: lá no início da nossa conversa, nós informamos que aquele consumidor de má fé, ele não está albergado pelo ordenamento jurídico, tá? Por essa nova lei. E tem mais uma hipótese que é relevante, a meu ver, que também está excluído do alcance dessa lei, que são a aquisição de bens decorrentes de contratos de
produtos e serviços de alto valor, produtos de luxo. Então, o sujeito comprou um carro zero, um valor, um carro de luxo, por exemplo, né? Ele está super endividado. Ele pode aplicar a lei? Não, não pode. Porque, veja, o que a lei quer proteger é o mínimo existencial. É o mínimo vital. Então, é incoerente a lei proteger um sujeito que adquire um carro de luxo, entendeu? Então, essa é uma outra exceção que me parece relevante, que a lei também trouxe, né? Vou tentar jogar isso no exemplo, me diga se está certo o meu raciocínio, né? Certo. Seria, por exemplo, dentro da mesma lógica que você usou aí, né? De que a pessoa comprou um carro de luxo, né? Então, de repente, ela considera que não está dando conta de pagar as parcelas, porém, ele não é um assalariado mínimo, né? Não recebe um salário mínimo, né? Ele tem um bom salário, apenas ele escolheu entrar naquela situação que era fora do alcance dele, porém, isso não está inviabilizando o mínimo existencial dele. Exatamente. Até porque se ele vender o carro, as parcelas que ele eventualmente pagou, ele pode prover o mínimo existencial dele, entendeu? Perfeito. Então, me parece que o foco dessa lei é a base de pessoas, de consumidores com um padrão financeiro, os assalariados, as pessoas, os autônomos que têm um padrão financeiro que compromete o seu mínimo existencial, e não as pessoas que transitam, né, nesse ambiente de luxo, né? Então, essa é só uma ponderação que eu acho que é importante trazer aqui ainda para finalizar esse bate-papo. E assim, eu recebo essa lei, né? Lá no nosso escritório, infelizmente, a gente ainda não havia conseguido, como eu falei há pouco, eficiência nesses processos judiciais, né? Por conta dessas dificuldades da inexistência de um ato normativo específico, um ato normativo assertivo, como foi essa lei. Então, a gente recebe essa lei com esperança, né? E temos confiança que, a partir de agora, os consumidores superendividados vão ter um instrumento muito eficaz e eficiente, não para não pagar dívida, não é isso, mas para poder sair da dívida, para poder prover o seu mínimo existencial, para poder se reconstruir, tanto a pessoa quanto a sua família. Então, queria te agradecer, Patrick, pela oportunidade de estar aqui no programa, e a gente fica também à disposição para essa e outras pautas também que sejam de interesse aqui do programa Observadores. Muito obrigado. Tomás, nós que lhe agradecemos, né, a oportunidade de ter aqui, conversando com o nosso público, um dos maiores especialistas nessa área, né, do estado do Pará. Então, a honra é nossa de recebê-lo aqui. Iremos recorrer outras vezes. Então, falou, está falado. Agora nós vamos ter que recorrer outras vezes. E lhe agradecer pela parceria aqui conosco, com o Grupo Correio. Estou deixando o seu contato aqui embaixo, vai aparecer com o caractere aqui para a nossa turma de casa, quem eventualmente queira, né, entrar em contato para mais dúvidas ou para contar com a sua consultoria também nessa área. E agradecer a você de casa que nos acompanhou nessa manhã, e eu tenho certeza que essa oportunidade aqui hoje, desse bate-papo, dessas informações trazidas pelo Dr. Márcio Moraes, advogado, foram essenciais e importantes para você de casa, e mesmo que a gente não tenha conseguido ir tão a fundo, mas serviram com certeza, né, doutor Márcio, para acender nessas pessoas um interesse maior por esse tema, conhecerem a lei, conhecer a legislação que existe, está aí para protegê-la. Doutor Márcio, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, bom domingo a todos. Até semana que vem aqui na telinha da TV Correio SBT. Até mais. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.